Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Pode Crescer, o podcast do Sebrae MS, falando diretamente do Delas Day, o maior evento para mulheres de Mato Grosso do Sul. Um grande evento que está contando histórias inspiradoras, falando sobre empreendedorismo, liderança, inclusão, diversidade, cultura, ciência, tecnologia, finanças. Então, vou pedir para você ficar comigo, porque hoje a gente tem uma história muito interessante para contar. Eu sou Lívia Machado e esse evento é realizado por diversas instituições juntamente com o Sebrae. E com a gente a Carol Pfeiffer, que é investidora e também CEO da Atom Educacional. E a gente vai falar sobre finanças inteligentes, né, Carol? Obrigada pela sua participação com a gente. Bom, eu que agradeço e parabéns pela iniciativa, né, de levar mais conhecimento para tantas mulheres. Certo, então vamos falar sobre o desafio número 1 de muitas mulheres que empreendem, que é lidar com as finanças, né? Se as finanças da casa, eu acredito que já são muito desafiadoras, imagina você empreender e entrar numa jornada realmente na empresa. Eu gostaria que você contasse pra gente a sua história pessoal, a gente falando nos bastidores que você não nasceu investidora, iria fazer moda, e eu queria saber um pouquinho da tua história. Bom, eu acho que primeiro de tudo, né, que é uma realidade do brasileiro como um todo, não só das mulheres não gostarem muito dos números, mas também dos homens, porque se você for olhar para os números, né, 78% das famílias estão endividadas. E por isso que é tão urgente a gente falar sobre investimentos, falar sobre dinheiro, falar sobre empreendedorismo, para a gente mudar essa realidade. Também a gente precisa trazer alguns dados de que taxa de juros altíssima no nosso país, então para o empreendedor ter crédito é caro. Ele tem também o fator do dólar alto, euro também, ou seja, a gente sempre tem várias situações adversas para o empreendedorismo. E além disso tudo, a gente ainda tem uma situação que hoje, a cada 4 jogadores de apostas, de bets no mundo, um acaba sendo brasileiro. Então a gente está perdendo dinheiro para o mundo das apostas, o que significa dizer que em algum momento, não importa se você tenha o melhor produto, o melhor serviço, a economia vai travar. Então, por isso que é urgente a gente falar sobre números. E daí muitas pessoas falam, mas eu não tenho nada a ver com investimentos, ou eu não sei nada de bolsa de valores, etc. Aí eu vou lembrá-los que eu ia fazer faculdade de moda. Então, acho que não tinha nada mais distante do mercado financeiro do que o mundo da moda. E eu decidi fazer administração de empresas primeiro. Por quê? Porque eu via todo mundo passando perrengue na hora de empreender. Todo mundo apanhando para empreender no Brasil. E eu falei, olha, então é melhor primeiro eu estudar como montar um negócio. Então, por isso que eu fui fazer administração de empresas. E no meu primeiro ano de faculdade, meu irmão também foi fazer ADM. E o professor dele da faculdade falou para ele sobre bolsa de valores. E ele me apresentou. E daí, quando ele me apresentou, eu olhei para aquele monte de gráfico e falei, mas peraí, eu ia fazer moda, eu vou fazer moda depois de ADM. Por que eu vou, né, estudar os gráficos agora? E daí eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro, como tudo na vida. Então, ou seja, se tá barato, você compra, se tá caro, você vende. Você vai montar uma loja, você compra um produto mais barato e vende ele mais caro. Aí que tá o lucro. Então, eu entendi que muitas vezes as pessoas complicavam o que não é complicado. Então, certo. O mundo das finanças não é complicado igual as mulheres acham. Na verdade, nós lidamos com números todos os dias. E como aqui ninguém vive de permuta, não é mesmo? A gente precisa falar abertamente sobre dinheiro. A gente acaba fugindo desse assunto finanças ou matemática, entendendo que talvez desde a infância isso já venha como um desafio escolar, né? Um desafio da cultura, eu acredito, como você bem mencionou, doméstica no Brasil. Mas agora falando sobre erros e finanças inteligentes, onde que a gente que quer empreender, mulheres principalmente, erram mais? Bom, ótima pergunta, e importante aqui de ressaltar que hoje 37% de relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Eu nem falei que ela não sabe ganhar dinheiro. Ela tem medo de lidar com dinheiro. Então a gente precisa mudar essa realidade. E como que começa? Eu preciso olhar tudo, eu preciso entender tudo sobre finanças? Não. Hoje com tecnologia e graças à internet, inclusive à inteligência artificial, hoje em dia você pode consultar o tempo todo tudo. Então, eu não entendi como que eu faço o meu imposto, ou eu não entendi direito para aonde que eu estou colocando o meu dinheiro. Então, você tem como ter o tempo todo ali um auxílio se você investir cada vez mais em conhecimento e em tecnologia. E daí, bem importante é você começar olhando para os seus gastos. Parece simples, mas acaba não sendo feito. Sim. Então, ou seja, muitas vezes as pessoas me abordam falando, eu não tenho tempo e não tenho dinheiro para fazer um curso, por exemplo, seu.
Eu falo, tá, então eu vou te provar que as duas coisas você tem. Pega o seu celular e olha lá, porque hoje em dia o celular contabiliza o tempo que você gasta em cada aplicativo. Ah, quantas horas você passou no Instagram ou numa rede social? Ah, mas eu trabalho com isso. 8 horas você passou focadíssima nisso? Não é verdade. Então, ou seja, onde você está dedicando o seu tempo? Ah, eu não tenho dinheiro. Pega a sua fatura do último mês e me prova que você lembra de tudo que você gastou. Muitas vezes você está deixando de fazer aquela viagem incrível, que é do seu sonho, sei lá, de ir para Paris, de ir para Bonito num final de semana gostoso, e você está gastando com coisa que você nem percebeu. Porque a gente tem o quê? O costume do consumo automático. Desde comprar uma garrafa de água, que você poderia estar colocando, abastecendo a sua, até de uma pizza ou alguma coisa que você nem percebeu que você consumiu. Então, o primeiro passo é você olhar para onde está indo o seu dinheiro. Segundo, é olhar aonde você ganha dinheiro. Olha, eu sou contra qualquer educador financeiro que fala assim, corta o cafezinho para ser milionário. Ninguém vai ficar milionário cortando cafezinho. Você tem que entender que você precisa ganhar mais dinheiro por hora. Como que a sua hora é valorizada? Ah, porque meu trabalho não me valoriza. Então, cria um plano para você mudar de trabalho. E como que você vai ser valorizada? Muitas vezes a gente fala de empreendedorismo como só fosse a pessoa que montou o CNPJ. Não. A gente tem que enaltecer o intraempreendedorismo. Se você está hoje num negócio e você der sugestões de aumentar faturamento, reduzir custo, melhorar às vezes os processos, deixar os processos mais simples, mais didáticos, com certeza todo mundo vai querer te pagar melhor. Vai querer pagar mais, inclusive te convidar para ser sócio. Então, a inteligência está em olhar coisas simples, olhar para os seus gastos e olhar para a sua receita. Se você fizer isso, já existe uma grande chance de você faturar pelo menos 3 a 5 vezes mais num único ano, só pelo fato de você prestar atenção no seu consumo e na sua receita. Realmente, a gente acaba pecando por não ter um olhar mais atento em relação às contas, e no caso das empresárias, o que muitas se queixam é que elas já iniciam o negócio no negativo, porque elas têm que fazer um investimento, né? Estão apostando num sonho, numa ideia, e existe alguma solução também mais rápida ou talvez não tão angustiante para isso? Olha, existem muitas e assim, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu amo participar de todos os eventos que o Sebrae se envolve. Por quê? Porque leva conhecimento. Então, vir para um evento já é um jeito de você entender como economizar energia. Então, quando você aprende com outras pessoas e coloca em prática, porque também não adianta nada vir no evento e não colocar nada em prática. Então, ou seja, vem para cá, anota todas as dicas e faz um plano de como você vai colocar e executar isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, fazer conexões inteligentes. Então, eu vou bater muito nessa tecla. Depois que eu entrei no Shark, já são 6 anos que eu estou no programa, eu tive que aprender a conectar as minhas investidas. E a primeira coisa que eu fiz, foram 2, na verdade. Montar um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Você concorda comigo que todas as empreendedoras que estão nesse evento, elas precisam de contador? Sim. Elas precisam de marketing? Elas precisam de assessoria de imprensa? Você concorda comigo que se elas contratarem juntas, elas vão contratar profissionais melhores e com custo menor? Então, ou seja, o poder do grupo. Quando você vem para um evento, a primeira coisa é você se conectar com outras pessoas para que você possa reduzir os custos de serviços que você já tem que usar. Segundo, lembrar que o seu cliente também é cliente de outras pessoas. Quando eu comecei na Bolsa, eu não tinha grana para fazer um evento. E daí o que eu fazia? Eu fazia parcerias. Então eu fiz parceria com o cara do queijo, que é meu amigo até hoje, 20 anos que a gente é amigo, que é da Quatá. Então, ou seja, ele me fornecia tábua de queijos, o cara do vinho, o cara da cerveja, fazia um happy hour, porque também achava muito chato o formato tradicional de aula. Se todo mundo acha educação financeira chata, se eu for também numa aula mais tradicional ainda, a chance das pessoas aderirem ia ser menor. Então eu fazia um happy hour para falar de uma forma leve. Mas o cliente dele era o mesmo que o meu. Então, se você pensar, os clientes eles estão aqui. Muitas vezes, e depois que veio o digital, as pessoas só estão gastando dinheiro com anúncio, com estratégias caríssimas de marketing. Só que esquecendo que todos os empreendedores estão vendendo para as mesmas pessoas. E vamos bater numa tecla. Empreendedorismo não é solitário. Olha esse evento aqui lotado. Então, ou seja, a gente tem que se conectar e falar tanto das coisas boas que a gente aprendeu, quanto dos perrengues que a gente passou. Porque é assim que a gente vai conseguir evoluir mais rápido e custando menos dinheiro. Então, assim, de novo, iniciativas como essa são uma grande oportunidade de você entender como que você pode, com essas conexões, diminuir seu custo. E, todo mundo tem que focar em diminuir custo e diminuir CAC, custo de aquisição de cliente.
o seu cliente é cliente de outras pessoas. Então, como se juntando, você pode diminuir esse custo. E eu achei muito interessante porque você respondeu uma pergunta que eu cheguei a fazer para 3 entrevistadas diferentes aqui no podcast, que foi justamente um apelo de uma convidada que estava se sentindo muito sozinha nessa jornada empreendedora, porque empreender é solitário, eu me sinto só, eu estou aqui em busca de uma luz e estamos aqui com várias respostas, né? Várias alternativas. E, Carol, comenta com a gente aí, até na sua trajetória profissional, o que talvez tenha sido a sua maior sacada, além dessa questão das parcerias, para você chegar também nesse mercado financeiro, para você entender dos números e realmente se tornar uma investidora, né? A gente estava vendo até, acompanhando uma reportagem sua online, falando de zero a trader, né? Um texto super interessante falando sobre a sua história nesse sentido. Bom, primeiro de tudo, é não ter medo dos números, né? Então, eles estão aí para te ajudar a tomar decisões. Contra números não há argumentos. Então, o primeiro passo que eu falo, que eu ensino quando eu decido fazer um investimento, primeiro é validar se o produto ou serviço faz sentido também, porque tem muita gente ainda vivendo na métrica do ego. Você monta um produto para você, ou você está preocupado com uma rede social para ter seguidores e não clientes. Então, ou seja, você focar nos números e tomar decisões com base neles. Então, o anúncio, a cor, inclusive, que você vai utilizar, o produto que você vai colocar na prateleira, ele precisa ser condizente com o que o mercado quer e que ele espera. Então, contra números, não há argumentos. Eu acho que esse é o primeiro passo para qualquer pessoa acabar tendo sucesso. E eu gosto muito de 2 livros do Simon Sinek, que eu sou apaixonada e que eu acho que vale para todo mundo. Comece pelo porquê. Então, ou seja, qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? É isso que vai te manter motivada, animada a fazer o que você faz. Quando eu conheci o mercado financeiro, eu vi uma grande oportunidade de educar, de ajudar outras pessoas, e eu me vi como educadora, me vi como comunicadora. Então, eu não tinha imaginado, não estava no meu plano, como eu falei, eu ia montar uma empresa de moda. Então, eu peguei e entendi que eu poderia ajudar muitas pessoas, e todos os dias o feedback que eu recebo, os depoimentos, ouvir por um evento como esse, ter depoimentos de pessoas que estão transformando as suas vidas porque elas receberam esse conteúdo e colocaram em prática, isso não tem preço para mim. E o seu time tem que estar comprado também no seu porquê. Aí você vai ter um time engajado. E eu também gosto de um livro também do Simon, que é O Jogo Infinito. É você entender que uma empresa que pensa em lucro a curto prazo, ela não consegue ter uma história, ter um legado. A minha aceleradora chama Dinastia, que é a empresa que eu montei para poder cuidar das empresas que eu investi no Shark. Sim. E a Dinastia, ela tem como objetivo transformar e profissionalizar as empresas para que elas sejam legados. Então, ou seja, quando você monta um negócio, é pensar como que ele vai existir além da sua existência. Isso é essencial, isso é importantíssimo para que você possa ver quais são as dificuldades e poder corrigi-las. Seriam os principais erros das boas ideias. Exatamente. E o mais importante é, essas conexões, elas me ajudaram a ter algo que é importantíssimo, que é credibilidade. Quando você ajuda outras pessoas, você ganha aliados no seu propósito. Então hoje, depois, né, de ter entrado no Shark, eu não sei de todas as coisas. Eu montei um conselho consultivo com mais de 20 conselheiros. E até hoje eu não tomei não de ninguém quando eu fiz o convite deles participarem do conselho. Porque a minha vida inteira, se eu tinha algum evento, alguma participação que eu poderia ter para ajudar, para ensinar, eu estava lá. Então essas pessoas, elas foram ao longo da minha jornada trabalhando comigo de alguma forma, e eu brinco que eu tenho vários mentores porque tem tanta gente me devendo favor, então a gente acaba usando disso. Então muitas vezes tem uma investida minha, eu conheço alguém num evento como esse, eu falo, você deveria conhecer, por exemplo, a Isa da Facilitoy, e eu passo o telefone dela. Sim. E de uma forma genuína você vai conectando pessoas. Isso gera credibilidade e gera empatia. Então, de novo, o empreendedorismo não é solitário. Se você falar abertamente, você vai ver que tem muitas pessoas passando pela mesma situação que você, e essa troca vai te ajudar a evoluir. Mas também não só você pedindo alguma coisa. Lembre sempre que é reciprocidade. Se de alguma forma eu fizer bem para você, ou tiver um insight, ou tiver te ajudado de alguma forma, você vai lembrar disso e você vai querer também se conectar comigo ou me ajudar de alguma forma. Então é pensar como que as suas conexões elas podem ser genuínas e você pode otimizar o seu tempo através delas. Certo, eu tenho mais uma última pergunta que é, nós sabemos que dependemos do cenário político, econômico, que as crises existem, não dá para negar que isso não vai acontecer em algum momento. Como lidar com as perdas ou com esses momentos difíceis? Bom, primeiro de tudo, caixa é rei. Então, o que isso significa? Que você tem que se preparar para os momentos de crise, porque todo mundo sabe também que crise traz oportunidade. Só que a gente sabe, mas não faz.
Então, ou seja, quantas crises, eu tô com 37 anos, já passei por várias, quantas crises você já passou? Então, por exemplo, a gente teve pandemia, onde a taxa de juros veio lá para baixo e a bolsa também caiu. Tá, eu já tinha passado por outras situações onde a bolsa tinha caído. O que a gente faz quando a bolsa cai? Compra. É literalmente uma Black Friday, ou seja, é uma promoção de grandes empresas, é como se você quisesse comprar uma TV de uma grande marca e você falasse, poxa, ela está custando 1/10 do valor. É óbvio que eu vou comprar nesse momento. Sim. Então, é muito importante que você se prepare sempre para poder agarrar essas oportunidades. Então, tem muita gente que fala, eu quebrei por causa da pandemia. Não, você quebrou por causa do caixa. Então, se você não cuida da saúde financeira do seu negócio, obviamente, quando a crise vem, ela vai acabar levando o seu negócio. E tem que lembrar, pessoal, que isso tem que ser uma cultura de todo mundo, não só da empresa, mas dos seus colaboradores. Porque não tem como ter um time engajado, animado e motivado se as pessoas estiverem endividadas. Então, fale abertamente sobre dinheiro, sobre o dinheiro pessoal dessas pessoas que estão no seu time e também sobre o caixa da empresa. Porque também tem muita empresária que acaba escondendo quanto ganha ou quanto está indo a empresa. Não conta os perrengues que a empresa está passando para os colaboradores. Aí, obviamente, que ninguém vai conseguir te ajudar a ganhar mais. E, às vezes, o insight vem da pessoa que trabalha na Copa, que serve o café naquele momento, ou do estagiário. Vem de pessoas que estão ali de fora, não estão no estresse do dia a dia. Então, por isso que é tão importante dividir com o time, dividir dentro de casa qual é a real situação financeira. Nossa, realmente foram ensinamentos, assim, foi um bate-papo valiosíssimo. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente no podcast. Vou até, antes da gente finalizar, entregar uma lembrança aqui do Delas Day para você. É um mimo feito por empresárias atendidas pelo Sebrae, para que você possa levar contigo aí como recordação e também a palavra do Sebrae no evento. Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns. Sou super fã dessas iniciativas que vocês têm. Obrigada. Bom, e essa foi mais uma edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, aqui do Delas Day, o maior evento para mulheres do nosso estado. Siga o nosso canal no YouTube, compartilhe com amigos e familiares, empreendedores e empreendedoras e siga aí os nossos próximos conteúdos. Até mais, tchau, tchau.